E daqui a pouco tem o kart das estrelas ao vivo de Santa Catarina. É uma volta ao passado para os 24 pilotos que vão estar na pista, né? Porque o kart é a categoria de base do automobilismo, entendeu? Onde eles aprendem os primeiros segredos da pista, entendeu? E que guardam esses segredos até hoje. No automobilismo, tudo começa no kart. O garotinho concentrado aí é a prova dessa frase. Ele cresceu e chegou à Fórmula 1. Aprende tudo no kart, eu corri 8, 9 anos de kart. Vou ultrapassar um cara aqui? Não, vou ultrapassar o cara do outro lado. Então a malandragem é muito importante. O kart é uma aula particular de automobilismo e também de vida. Porque na maioria das vezes os times têm apenas duas pessoas, o piloto e seu mecânico, uma espécie de professor, irmão, pai e amigo. Magrão, 36 anos de automobilismo, foi um dos mestres do garoto Rubinho. Nós mexíamos com o kart, estragávamos o kart, vamos dizer assim, para que ele descobrisse e aí falasse o que tinha que fazer para melhorar novamente. E eles não arrumavam e eu parava de novo e falava, o kart continua acontecendo isso, para que eu pudesse testar e saber qual era o resultado realmente. Rubinho e seus colegas aprenderam valiosas lições do kart. Um tempo tão bom que deixa tanta saudade, mas tanta saudade, que basta surgir um final de semana como o do kart das estrelas, para que todos corram para a pista. Dos 24 pilotos da disputa, 22 começaram exatamente aqui, no kart. Para mim foi uma das melhores fases que eu tive no kart, é uma coisa mais contraída, é você e a máquina, e você mesmo coloca a mão nela, então é uma coisa diferente. Diferente porque é única, fundamental na formação. Kart é o principal para você começar, para depois pensar em ir para o carro, e aí que você vai ver se você tem esse talento mesmo de chegar lá em cima. Assim, o Filipinho virou o Felipe, provou seu talento e chegou longe. Segredo de sua formação? Simples, a boa e velha escola de campeões, chamada kart. Já percebi que o meu talento com o kart existe, só que eu não fui aproveitado quando era criança. A gente fazia uma corrida aqui com a equipe do Esporte Espetacular, você nunca participou? Nunca participei. Nessa época do ano não tem Fórmula 1, não tem Stock Car, ou seja, a temporada ainda não começou para essas e para diversas categorias do automobilismo. Mas muitos pilotos não conseguem, ficar paradinhos, mesmo nas férias, então eles não param. Por isso, 24 deles se reuniram em Penha, em Santa Catarina, para o kart das estrelas. Mas ontem à noite choveu muito por lá. E a prova hoje corria o risco de não acontecer. Então a gente vai fazer contato com o Galvão Bueno. Muito bom dia para você, Galvão. Para saber como é que está o tempo por aí. Pelo que estamos vendo, a chuva deu uma trégua, né? Bom dia, pelo meu sorriso vocês podem ver que está tudo bem, a chuva deu uma trégua. Um pequeno chuvisco agora nós estamos tendo o final da primeira etapa do Campeonato Brasileiro dos Artistas. Ontem o Marco Pasquim ganhou a corrida, o Marcos Breda foi segundo e foi campeão, e agora o Marco Pasquim está disputando a ponta aí acirradamente com o Caio Castro. Ontem terminou a temporada, hoje começa a nova temporada dos artistas, é muito bacana, todo mundo curte muito. Seguinte, olha, a chuva foi muito forte na noite de sexta-feira, muito forte na noite de sábado, a prefeitura informou que jamais a região de Penha foi tão afetada. Você está vendo, olha a chuva ontem que caiu no momento em que seria realizada a corrida, que ia apenas definir as posições de largada para hoje. São mais de 400 casas inundadas, mais de 1000 pessoas desabrigadas. É uma região daqui do Vale do Itajaí, que passa por Barra e passa por Penha e por todas essas cidades por aqui, e mais Navegantes, e mais Itajaí, Balneário Camboriú, até Itapema, mas agora, graças a Deus, está tudo assim. Você está vendo lá a montanha-russa aqui do conjunto do Parque Beto Carreiro, onde é o cartódromo. Daqui a pouco, olha, vocês falaram 24 pilotos, mas são pilotos espetaculares, gente. São pilotos excepcionais do Brasil, de fora. Até hoje foram 8 edições, 4 vitórias brasileiras, aí é o chamado, a parada dos pilotos. Tá vendo aí o campeão da Stock Car, Ricardo Maurício, na frente dele o Rubens Barrichello. Tá aí o Lucas de Graça pilotando ali a moto, Popó Bueno, ali o João Paulo Oliveira. E deixa eu mostrar uma coisa aqui, que é fundamental. Olha aqui. O vencedor de hoje vai levar esse troféu. Por favor, fecha aqui mais um pouquinho. Eu chego mais perto. É um espetáculo isso aqui. Porque isso aqui é do Wilson Iguchi, um artista plástico, banhado a ouro. Essa pose foi idealizada, porque minha amiga Dona Neide, mãe do Ayrton Senna, ela que idealizou. Estamos completando 20 anos que ele nos deixou, mas apenas nas pistas. O vencedor, além de ganhar o desafio do kart
ele conquista esse troféu da Ayrton Senna. Então daqui a pouco a gente volta, olha, pole position de estrangeiro, Vitor Antônio Liuzzi. Vamos ver o que acontece, gente. Olha, é o seguinte... Todo mundo sabe de Copa do Mundo, a taça está passeando por aí e a pouco a gente vai ver. Todos nós vamos saber por onde ela já andou, tá bom? É isso aí, Galvão. Daqui a pouco a gente volta com você. Então vamos ver o que vem por aí, já, no Esporte Espetacular. Agora a gente vai lá falar com o Galvão. Vamos lá para Penha, em Santa Catarina, para a prova que reúne 24 feras de 13 categorias do automobilismo. Deixa eu vir para cá. Máquinas da pista, Galvão Bueno, eu tenho uma pergunta para você. Como é que está o coração do pai, Galvão Bueno, já que você tem 2 filhos correndo aí? O coração do narrador fala mais alto? Ah, não, isso já fiz várias transmissões. Hoje só tem um, né? Só o Popó Bueno. O Kaká, ele vai dar os palpites aí, porque ele teve uma ruptura de ligamento, então está se preparando para a temporada e veio prestigiar o evento do nosso Felipe Massa. Mas são profissionais, eles se entendem. Na realidade, isso é uma grande festa do automobilismo brasileiro, com presenças internacionais. O nível, a gente não acompanha tanto o kart pelo mundo afora, né? Vou até chamar o Reginaldo para vir aqui para participar da conversa com a gente. E aí, Reginaldo, tudo bem? Tudo bom. A gente não acompanha o dia a dia do kart, mas dificilmente vamos ter uma festa igual a essa. Um nível de pilotagem desse, nós temos pilotos aqui que correm na Stock, que correm na Fórmula 1, que correm na Indy, que correm na DTM, que é o Campeonato de Turismo Alemão, que correm sei lá onde mais, que correm o neto do Emerson Fittipaldi, o sobrinho do Ayrton Senna, o filho do Nelson Piquet, toda uma dinastia, e mais os estrangeiros. E todos com uma longa história no kart. Inclusive, quem larga na pole position, o Vitor Antônio Liuzzi, o italiano, aí, ele foi campeão mundial de kart. Vou mostrar uma coisa. Aí nós temos aqui, aquela imagem que aparecia, a primeira, agora é que elas vão passando, agora você está vendo o Rubens Barrichello, mas numa motinha só dessa, esse é o Liuzzi. O Vitor Antônio, campeão mundial de kart, larga na pole position. Ali tem piloto de caminhão, ali tem piloto de Fórmula 1, com 6 anos de Fórmula 1, com o Vitor Antônio Liuzzi. Tem gente de toda a parte. E uma curiosidade, foram 8 edições até agora. A corrida é sempre espetacular. São 25 minutos mais uma volta. Foram 8 edições até agora, com 4 vitórias de estrangeiros e 4 de brasileiros, Reginaldo. Olha aqui. Em 2005 ganhou o Daniel Serra. Em 2006 ganhou o Felipe Massa. Em 2007, Schumacher. Em 2008, Rubens Barrichello. Em 2009, Schumacher de novo. Em 2010, Lucas de Grassi. Em 2011, Jaume Melguel Soares. Em 2013, Jules Bianchi. Então, 4-4, hora de desempatar. E na primeira fila tem um italiano e um brasileiro, que é melhor? Lutando por uma corrida que no kart você vai ver, essa que é a grande vantagem, você vê todos eles agrupados, colados, coisa de um palmo, né? Muitas vezes encostando até, porque é só assim que se ultrapassa no kart. E na verdade, o que eu digo, é uma grande festa do automobilismo brasileiro, uma grande festa do automobilismo mundial, mas o piloto tem o seguinte, a hora que ele põe a tal da balaclava, que ele põe o capacete, que ele calça as luvas, não interessa mais o que é, qual é a categoria, qual é o veículo que ele está correndo, ele quer ganhar e quer passar o cara que está na frente. Então tem toque, tem briga, tem... Vocês vão ver em certos momentos que o piloto faz sinal com o dedo para o outro passar. Por quê? Que é para ir mais rápido. Aí é novidade, ó. Primeira vez, câmera on board, tem uma câmera on board no carro de cada Felipe. Uma câmera on board no carro do Felipe Nasser que você viu ali, e esse é o carro do Felipe Massa. Uma no carro do Felipe Nasser, fazer piloto de teste de Fórmula 1, e outra do Felipe Massa, que piloto de Fórmula 1. Aliás, notícia é sempre bom. Amanhã o Felipe vai para a Inglaterra, já vai trabalhar 2 dias na Williams, já trabalhando bastante na Williams nessa semana, e depois vai fazer uma visita para o Schumacher. Ele faz questão de estar ao lado do Schumacher, ele faz questão de antes de voltar ao Brasil, visitar o Schumacher. Ele está correndo com o Schumi escrito na viseira dele. E aí nós temos então a classificação, a super classificação. Ontem esse é o Júlio Campos. Os 10 mais bem colocados, um por um vem para a pista. É uma volta só, gente. Não tem aquecimento, não tem. É uma volta de aquecimento e uma só para mandar. E deu o Vitor Antônio Liuzzi. O italiano anda muito. Por isso que ele foi campeão mundial de kart. Aí você viu o Valdeno Brito, que é piloto da Stock Car. A gente viu o Daniel Serra, que foi o piloto que esse ano mais venceu na Stock Car. E tá aí também, daqui a pouquinho a gente vai ver o atual campeão, que é o Ricardo Maurício, bicampeão da Stock Car. Aí tá, você vê o Rubinho Barrichello. Rubinho, larga em quinto. Aí vem na sequência, vamos ver a sequência para aí a gente mostrar o grid para vocês direitinho. Para mostrar todo. Depois do Rubinho nós vamos ter a sequência. Você tá vendo a volta do Rubinho? Olha só como anda no limite, hein?
É um grande barato o kart. Aí depois, Felipe Nasser. E nós vamos ter na sequência até o Vitor Antônio. Vamos lá. Vitor Antônio Liuzzi na pole position, na primeira fila, Lucas de Grassi. Segunda fila tem Júlio Campos e Augusto Farfus, é da DTM. Sabe falar em alemão, DTM, não? Deutsche Masters Championship. Enfim, o campeonato alemão de turismo. Deutsche Touring Masterschaft Championship, sei lá, uma coisa parecida com isso. Ele foi vice-campeão. Depois tem Rubens Barrichello, Felipe Massa, Felipe Nasser e Daniel Serra. Vamos lá na sequência. A cada duas filas, vamos lá na sequência. Depois nós temos Antônio Pisonia, Valdeno Brito, o Nelsinho Piquet e o Pietro Fittipaldi, olha só. Um Piquet e um Fittipaldi. Depois o Sebastião Buemi, Alan Kodaí, João Paulo Oliveira, que faz carreira brilhante no Japão. Sequência, Beto Monteiro, piloto de caminhão. Felipe Jafone, piloto de caminhão. Ricardo Zonta, ganhou o prêmio do milhão agora. Ganhou a última corrida do ano. A Bia Figueiredo, que corre na Índia, nos Estados Unidos. O Luiz Razia, que está meio que procurando. O Popó Bueno, fechando Bruno Senna e Ricardo Maurício. O Popó, o Bruno e o Ricardo Maurício reclamaram dos motores, outra barbaridade, que acabaram ficando para trás na classificação. 25 minutos mais uma volta. Não tem refresco, não dá para pensar muito, não tem esse negócio de parar. Parou no box, acabou. E é para cima. Eu estava dizendo, Reginaldo, que tem hora, 3 minutos para largada, e tem hora que o piloto faz sinal pro outro, passa. Gente que é muito experiente de kart, como Felipe Massa, como o Lucas de Grassi, como o Rubens Barrichello, eles fazem sinal, passa por quê? Porque pegar o vácuo. Eles vão trocando o vácuo, e com isso vão os dois ganhando vantagem. Uma coisa super interessante que você vai ver muitas vezes é essa sinalização, porque afinal de contas não é como a Fórmula 1, mas o piloto está totalmente para fora, né, do kart, né, do que seria o carro no carro da Fórmula 1. Então eles ficam dando sinal o tempo todo. E aquela história de abaixar a cabeça na reta, porque é tudo para evitar o arrasto aerodinâmico. É muito interessante a corrida. E ontem, quando nós estávamos na chuvarada forte, alguns pilotos prepararam um macacão de kart, que é um macacão impermeável, né? Eu sei, por exemplo, o Felipe Nasser está com esse macacão, o Felipe Massa está com esse macacão, o Papa Bueno está com esse macacão, e outro, o Valdeno dizia, aí a Bia que já ganhou corrida aqui, mas não ganhou o evento. Agora, o evento é decidido todo hoje, todo mundo com 0 ponto, quem chegar na frente ganhou, não tem que fazer conta, não tem nada. É pé no fundo, 25 minutos e mais uma volta. E o Valdeno Brito dizia assim, rapaz, aquele sotaque dele de Paraíba, eu tô com um macacão de corrida, vai encharcar, vai pesar uns 20 quilos. Eu falei, vai meu filho, vai assim mesmo. E ele já é um dos mais pesados normalmente. E nós vamos agora então, Marco Aurélio, nosso repórter querido, o Marco Aurélio Souza está na pista com o Caio Castro, que mexeu com o coração de todo mundo aqui. Na novela ele pega uma, pega outra, e aqui ele quase pegou a ponta, mas pegou 2 pódios, ontem e hoje, vamos ver. Tudo bem, Galvão? Bom dia para você, pro amigo ligado na Globo. Como você disse, foi uma disputa muito grande entre o Caio Castro e o Marcos Pasquim, mas quem acabou ganhando a corrida foi o Rafael Cardoso, que está no ar com o Joia Rara. Caio, como é que você perdeu a ponta? Teve uma hora que você passou o Pasquim e a gente pensou, o Caio vai ganhar. Bom, primeiramente, bom dia, Galvão, bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Rapaz, vou te falar, acho que foi uma das melhores corridas que a gente fez até hoje. A gente sempre diz que chegar no pódio, chegar no final, a gente sabe como que é. Um ganha, o outro fica em segundo, o outro fica em terceiro. O importante mesmo acho que é o decorrer, o que a gente se diverte é no meio da pista, né? As ultrapassagens, perder posição, ganhar posição, isso que dá a graça da corrida. Mas vou te falar, foi emoção, viu? Fiquei ali umas 4, 5 voltas em primeiro, aí o Pasquim passava, aí veio o Rafa, passou, e era X pra todo lado, era ultrapassagem, perde posição, ganha posição. Foi bem legal, foi uma das melhores corridas que a gente teve já. Mostra o capacete aí, Caio, que é uma referência ao Michael Schumacher, grande ídolo do Caio Castro. Isso aqui é meu ídolo do automobilismo, da Fórmula 1. É claro que eu tenho um respeito absoluto pelo Ayrton Senna, da nossa nação brasileira, mas a época que o Senna parou, eu era muito novo, então eu não pude acompanhar muito bem assim. Então a minha referência de Fórmula 1 foi o Schumacher e, sei lá, é uma inspiração. E todos os meus capacetes são réplicas do dele, e acho que me dá uma força, assim. Obrigado ao Caio Castro, Galvão Bueno. Bacana, legal. E foi feita uma reza coletiva pelo Schumacher. Edson Felipe vai fazer uma visita ao Schumacher. Aí que eles estão. Mas
Esse quem ganhou a corrida, mas o Pasquim deu uma pegada no Caio Carlos. O carro dele ficou todo torto, amigo. Ele chegou em terceiro. Agora foi feita uma reza coletiva. Então o pensamento voltado para a recuperação do grande Michael Schumacher, que continua ainda em estado de coma induzido. E a gente espera que ele possa se recuperar o mais breve possível, que as sequelas possam ser as mínimas. Muito bem, vamos embora. Vamos para a volta de apresentação. A largada é lançada. O diretor de prova tem que ver se eles estão no alinhamento. Às vezes não está no alinhamento correto. Você vai tomar contato com a pista. Aí você vai vendo. A pista tem essa reta, tem a curva do box. Aí a câmera on-board está meio que balançando ali no carro do Felipe Nasser. É uma novidade, temos câmera on-board no carro dos Filipes. No carro do Felipe Nasser, que vai largar. O Nasser vai largar na 7ª posição, e o Felipe Massa, que também tem câmera on-board, vai largar na 6ª posição. Lá na frente, você vê o carrinho branco o kartinho branco do Vitor Antônio Liuzzi. O Lucas de Grassi tem um kart vermelho e branco, vem ali atrás dele. Depois nós temos o Júlio Campos, o Farfus, o Barrichello, o Felipe Massa. São os 8 que vão largar na frente. Amigo, mistura tinta, que é uma beleza. É um espetáculo. Veja que eles completaram uma volta e não tem formação. Nunca se dá a largada na primeira volta. Agora vão tentar formar as linhas, formar. Aí são 24 karts, formar as 12 linhas para que nós tenhamos a largada. E no momento em que nós tivermos a largada, então, aí nós vamos ter os 25 minutos mais uma volta. 25 minutos, portanto, mais uma volta. Esse é o tempo. Olha só, agora já a preocupação para formar para a largada. Tudo dentro do horário, rigorosamente dentro do horário. Vamos lá para a largada. Vitor Antônio Liuzzi por fora. Lucas de Grassi por dentro. Vitor Antônio Liuzzi fez várias pole positions, mas jamais ganhou o desafio do kart. Vamos para a largada. Largou. E Vitor Antônio Liuzzi vai tomando a ponta, vai tentando assumir a ponta. Lucas de Grassi foi ficando, foi brigando com o Farfus, jogou por dentro o Farfus, largou muito bem. Lá atrás todo mundo se espalha, todo mundo se toca. Olha o Liuzzi como já abriu, rapaz, olha como ele já abriu. Ele vai lá para a Montanha Russa, porque é para a curva da Montanha Russa que está ali atrás, fez a subida. Aí começa a descer, tem uma parte de subida, descida, o traçado é espetacular. Olha só a câmera no carro do Felipe Massa, como ele vai tentando forçar a barra. Está ali na 4ª posição, ele largou em 6º, ó. Já vai tentando botar por fora do carro do Farfus. O Farfus fechou a porta ali para cima dele. O Farfus estava reclamando de quem estava na frente dele. Quem estava na frente dele era o de Grassi, que estava ali na frente dele, com o kart número 111. Olha, nós temos o Liuzzi, o de Grassi, o Farfus, o Márcio Campos, Daniel Serra. Primeira volta completada, já tem gente que se tocou, já tem gente que bateu, o Ricardo Maurício bateu lá atrás. Nós estamos acompanhando aqui à frente e não para. Eles agora vão tomar a curva direita e vão entrar pela reta. Vai, ó o Rubinho, veio por fora ali, sobrou zebra pro Rubinho ali. E vai abrindo o Vitor Antônio Liuzzi, fez a volta agora em 56,73. O Júlio Campos em segundo fez 57,9. Esse Júlio Campos é impressionante, Galvão, porque 15 anos atrás ele ganhou uma competição de kart, uma seletiva, que dava direito a como prêmio fazer uma temporada de Fórmula Renault. E ele hoje está na Stock Car e ele continua sendo um dos grandes kartistas da história. Olha, mas tem outro grande kartista ali atrás dele, que é o Lucas de Grassi, que é vencedor do torneio. Como o Lucas de Grassi está apertando ali o Júlio Campos, ó. Ele vem ali e vai para cima, não quer nem saber. E agora vão tomando para a esquerda, vão contornando essa curva à esquerda e vão entrar pela reta. O Vitor Antônio Liuzzi acabou de passar ali uma sombrinha dele. O Júlio Campos foi muito lá fora. O Lucas de Grassi tenta sair mais forte. Vamos ver a entrada para a reta. Aí o Lucas de Grassi, que é o terceiro. A disputa é pelo segundo lugar. O 4º colocado é o Farfus, o 5º é o Massa. O 6º é o Daniel Serra. O 7º é Barrichello. O 8º é Pisonia. O 9º é Buemi. O 10º é Cordaíro. O 11º Nelson Piquet. O 12º, Beto Monteiro, sai do caminhão e vem andar forte no kart de novo. Fez uma grande corrida aqui no ano passado, o Beto Monteiro. E o Lucas de Grassi bota a pressão para cima do Júlio Campos, só que com isso o Vitor Antônio Liuzzi está escapando. E o de Grassi está percebendo isso, Reginaldo. Está tentando de toda forma passar ali o Júlio Campos, porque o de Grassi está escapando. E aí de novo, Felipe Massa, olha como treme. Gente, isso não é a câmera que tem defeito não, é o kart que treme assim mesmo. Ela vai ali balançando e olha como ele vai pra cima ali, o Felipe. Tá indo pra cima do Farfus.
Aí indo pra cima do Farfus é curioso, porque eles disputaram ponto a ponto o campeonato europeu de Fórmula Renault. Eles moravam juntos, dormiam no mesmo quarto. O Felipe Massa foi campeão europeu e depois no ano seguinte o Farfus foi campeão europeu. É uma velha rivalidade. E olha só, o Farfus, Felipe deu um toque nele. Aí tem 4 juntos. É espetacular, é absolutamente espetacular, que atrás vem Daniel Serra e Barrichello. Aí o Felipe tentando abrir espaço, olha o Farfus olhando. O Felipe fez a ultrapassagem, o Rubinho veio por ali, o Daniel Serra, Felipe passou, depois o Farfus, depois o Daniel, depois o Rubens Barrichello. Você vê que o Rubinho atravessou, mas eles vão se apoiando um no outro, acaba não virando. Eles chegam no limite, a velha manha, né, da história, chega no limite ali. A gente vai olhando o tempo, nós temos ainda mais 21 minutos e 20 de corrida. É espetacular o desafio de kart. Acontece uma vez por ano, o nível de pilotagem. E agora pegou moda aquela câmera ali no capacete. Vários pilotos estão andando com a câmera para depois curtir um grande barato. E nós temos as nossas câmeras on-board. Vitor Antônio Liuzzi, outra vez a volta mais rápida, 55.327. O Júlio Campos virou 55.737. O de Graça 55.711. O Márcio é o quarto colocado. O Buemi pulou para a quinta posição. O Buemi levou vantagem na briga ali contra o Serrinha e contra o Pisonia. O Rubinho Barrichello que ficou para trás. Foi ultrapassado pelo Pisonia e por Nelsinho Piquet. Aí o Felipe Nasser. Você tá vendo? Procura a posição do Felipe Nasser aqui. Ele ficou para trás, né? Ele ficou para trás, está na 18ª posição. Deve ter tomado um toque e ficou para trás. A primeira página aqui vai até o número 19. O Nasser é o 18º, o Popó Bueno é o 19º. Outros ficaram para trás. Felipe Nasser reclamando. Fica reclamando ali do Razia. Fez a ultrapassagem em cima do Razia. E aí você está vendo a briga que não para. O Júlio Campos mantendo a segunda posição. Veja que o piloto, às vezes, quando ele está na reta, ele abaixa a cabeça, Reginaldo, abaixa ali para quebrar um pouquinho da resistência ao ar. Da resistência ao ar. Agora foi. O de Graça passou. Agora foi o de Graça fazendo a ultrapassagem. Vamos ver se ele abre agora, né? Ele agradeceu, né? Ele fez um sinal ali agradecendo. Porque de repente é isso, eles vão trocando passagens e com isso vão ganhando o vácuo e vão se aproximando do Liuzzi, que está abrindo muito lá na frente. Abriu 2.7. No kart isso é muito tempo. O Vitor Antônio Liuzzi, ontem o Reginaldo falou para ele, pole position de novo. Ele disse, na outra volta. Ele falou, cada ano vem aqui e faz a pole. Mas na verdade, ele só fez 2. E não conseguiu ser campeão até hoje. Mas foi campeão do mundo, né, amigo? É o italiano mais brasileiro que eu conheço. Gente boa, amiga de todo mundo aqui. E olha, correu de Red Bull, correu de Toro Rosso, correu de Force India, correu em equipes boas e correu 6 anos na Fórmula 1. Hoje ele está numa Superstars Series, que é uma espécie de Stock Car italiano. Vamos ver o que houve aqui. Epa! Arrancaram um pedaço ali do carro de quem ali? Deixa eu ver, deixa eu achar aqui quem foi. Quem foi esse que perdeu ali? Um pedaço de... Felipe Jafone. Felipe Jafone perdeu um pedaço do carro. Ele ficou praticamente fora. E o Farfus, que via lá atrás, o Felipe Jafone estava para trás. Quer dizer, o Farfus também já tinha tido problema, tinha caído. O Liuzzi é o primeiro, o de Graça é o segundo, o Júlio Campos é o terceiro, o Felipe Massa é o quarto, o Buemi é o quinto, Pisonia é o sexto, faz a volta mais rápida agora, Antônio Pisonia. Olha o Farfus com a carenagem pendurada. Olha o Farfus, vai ter que parar. Vai receber a bandeirada para parar. Vai ter que entrar no box. Você vê com a carenagem totalmente pendurada. Pisonia faz a melhor volta da prova nesse momento. Porque eu falei agora, 54.644. Ainda acima da pole do Vitor Antônio Liuzzi, que foi 54.2. Antônio Pisonia, que teve na Fórmula 1, teve um momento dele, talvez não tenha estado no lugar certo, na hora certa, um piloto de extremo talento. Está na Stock Car hoje, mais corte, continua correndo em categorias internacionais. É um piloto rápido. Qualquer carro que você der para ele, o kart, ele vai ser rápido. E pela primeira vez ele resolveu fazer uma temporada de Stock Car inteira em 2014, ele e o Júlio Campos na mesma equipe. O Stock Car que promete muito a temporada de 14. Você vê que de Graça o Júlio Campos vem abrindo espaço ali, vem colocando volta de vantagem. O Liuzzi é o primeiro, ele já abriu 3.3. De Graça é o segundo, você está vendo, o Júlio Campos vem atrás dele, é o terceiro. Felipe Massa na quarta posição.
Está 1,5 atrás do Júlio Campos. O Buemi é o quinto colocado, Antônio Pisoni é o sexto, Nelson Piquet é o sétimo, Daniel Serra o oitavo, Rubens Barrichello é o nono, Kodair é o décimo, Beto Monteiro 11º, Pietro Fittipaldi, o neto do Emerson, é o 12º colocado. O Nelsinho foi então o piloto que mais ganhou posições até agora na corrida, porque ele estava em 12º, está em 7º. Ele largou na 11ª posição, Nelson Piquet. Caiu para 12º e agora está em... O Farfus está... Augusto Farfus fez uma temporada na DTM, no turismo alemão, que olha, de turismo, carro, talvez mais importante que a Stock Car no mundo, só a DTM. Só a DTM, é o sonho de todo piloto que corre de turismo, e ele foi o piloto que mais venceu no ano, 3 vitórias, e acabou como vice-campeão, mas dando à BMW o título de campeão. É para dizer a importância que tem a Stock Car. Então, depois da DTM, não tem nada no mundo mais competitivo e importante que a Stock Car. Lá fora não vale. Lá fora não vale. Você viu o Pietro Fittipaldi indo lá fora, o menininho Pietro que ele estava correndo de oval nos Estados Unidos, o vovô Emerson convenceu ele ir para a Europa, ele foi para a Fórmula 4, já ganhou uma corrida, está começando carreira de monoposto para tentar seguir a história da família que teve Emerson, que teve o Wilson, irmão mais velho, depois Christian Fittipaldi, agora quem sabe o Pietro chega na Fórmula 1 também. O Pietro deu uma balançada ali, ele atrapalhou, o Valdeno Brito acabou indo lá fora e o Felipe Nasser passou e ganhou 2 posições. Você está vendo aqui o Pietro, você está vendo o número 88 que estava por ali, o Beto Monteiro e o Valdeno Brito. Conseguiu fazer a ultrapassagem. O Liuzzi está virando 54,4, Lucas de Graça 54,3, Júlio Campos 54,5, Felipe Massa 54,2. É o mais rápido na pista nesse momento. É o Felipe Massa tentando se aproximar do Júlio Campos. E o Lucas de Graça vai tentar uma aproximação em cima do Vitor Antônio Liuzzi, que está sobrando lá na frente. Está sobrando na frente o Vitor Antônio Liuzzi. E nós temos ainda 15 minutos de prova. Tivemos só 10 minutos, temos 15 minutos ainda. Muita coisa para acontecer. E o importante é que os karts hoje, com a temperatura mais baixa, estão mais velozes do que ontem ao Felipe Nasser, quando ele ganhou posição, está em 12º. E os karts estão mais velozes, inclusive puderam largar. No kart é decisiva a pressão dos pneus. Eles puderam largar por causa da temperatura mais baixa, com uma pressão mais baixa também, porque durante a corrida a tendência é subir de 4 libras. Então eles largaram em torno de 11 a 12 libras e pode subir a 4 numa corrida bastante longa. Para o kart 25 minutos é longo. O Felipe Massa está tentando se aproximar do Júlio Campos, ele é o mais rápido da pista nas últimas 3 voltas. E aí você está vendo o kart de número 25, que é o kart do Felipe Nasser. Aí você está vendo lá ali o Expresso da Paraíba, Valdeno Brito. E olha, essa tremedeira que tá, a câmera on board do Felipe Massa deixou de funcionar. Nós estamos só com a do Felipe Nasser. Olha como é que faz, ó. É o que o piloto sente, amigo. É o que o piloto sente. E sente, olha, sente no pescoço, e sente nas costas. E se não tiver com aquela proteção apropriada na costela, não é fácil a vida de kartista, não. Por isso o Bruno Senna ficou muito tempo sem andar de kart. Olha o Valdeno Brito com o Pietro Fittipaldi, uma boa briga. Ô, Valdeno, o garoto é muito novo, Valdeno. Calma com ele aí. O Valdeno Brito estava ali, vamos ver a posição. O Valdeno o Burt à frente dele. Em 13º, o Pietro em 14º e o Burt, Luciano Burt, está ali na 13ª posição. O Bruno Senna tinha largado da última fila, vai se recuperando, é o 17º agora. Olha o pega dos 3 aí, olha só. Ó. Pietro menininho, não quer saber não, cara. Ali, ó, se juntar, ali tem uns 70 anos de história ali, do Valdeno Brito com o Luciano Burt. Vamos botar 35 para cada um? Tem uns 70 anos, o molequinho tá no meio ali. Quantos anos tem o Pietro? Tá com 17 agora. 17. Com 14 ele foi campeão de NASCAR, de uma categoria que podia correr com 14 anos. E logo atrás dele já vai aparecendo o Beto Monteiro. E a briga continua aí. Lá na frente o Liuzzi, nesse momento, abriu mais ainda. Tem 4,1 de vantagem para o Lucas de Graça. Já vai começar a administrar daqui a pouco Vitor Antônio Liuzzi. Será que vai desempatar a favor dos europeus? Eu repito, está 4-4 em 8 anos de história.
uma vitória do Daniel Serra, uma do Felipe Massa, uma do Rubens Barrichello, uma do Lucas de Graça. Contra 2 do Schumacher, uma do Jaime Alguersuari e uma do Júlio Bianchi. Então nós tivemos 2 vitórias de um alemão, uma vitória de um espanhol, uma vitória de um francês. E aí tem o italiano na frente. Esse de todo mundo que está na pista, o único a ter sido campeão do mundo de kart. E nunca venceu no desafio, participou de várias vezes, nunca venceu sequer uma bateria. Agora pode aí, é um candidato ao título. Tá dando show, né? Tá sobrando. Despachou todo mundo. O Vitor Antônio Liuzzi aí. Nesse momento ele leva 4,3 de vantagem para o Lucas de Graça, que é o segundo colocado. Ainda sobre o Pietro Galvão, por iniciativa do avô Emerson Fittipaldi, ele desviou a carreira dele toda dos Estados Unidos para a Europa. Ele correu esse ano de Fórmula 4, venceu corrida em Brands Hatch, e o plano é fazer a Fórmula Renault 2.0, que caminha para a World Series em 2015. Você continua vendo aí a briga de Luciano Burti, de Valdeno Brito, de Pietro Fittipaldi, de Beto Monteiro, o Luiz Razia. O Ivan Moretti, que eu tinha 2 filhos, o Popó Bueno está aqui na 17ª posição, largou em 21º, andando no bolo ali atrás. O Kaká tem um problema no tornozelo, mas veio prestigiar, e o Marco Aurélio está com ele aí. O que o Kaká está achando da corrida? Deve estar com muita vontade, ele está com vontade de estar lá dentro, claro. É isso mesmo, Galvão, ele estava aqui me confidenciando que se pudesse estava lá dentro. Aqui, a gente está bem pertinho da pista, né? Se pudesse dar um pulo, entrava no kart. O que você está achando da corrida? O italiano, será que vai levar? Eu acho que vai levar. Eu acho que vai andar muito de kart. É uma especialidade dele. O evento é maravilhoso, como sempre. Eu queria realmente estar lá dentro. É a segunda vez que eu falto por lesão. E a prioridade esse ano é ganhar o Hexa da Stock Car. Então eu estou concentrando em me recuperar a parte física. Mas adoraria estar dentro do kart aí, disputando por todas essas férias. Todo mundo que está ali é extremamente qualificado. É muita gente boa andando de kart. Mas vale a torcida. Vamos ver se um brasileiro consegue, né? Vamos ver. Tá difícil, mas estamos torcendo para os amigos. O problema é que são muitos amigos, então eu não sei muito bem para quem torcer. Obrigado, Kaká. Galvão. E o Rubinho estava meio que parando ali. Vai parando o Rubinho, vai trazer, porque é ele que está vindo pro box ali. Aqui estava o Rubens Barrichello. Rubinho Barrichello vem vindo pro box. Vai praticamente abandonando, vai passar aqui à nossa frente o Rubens Barrichello. Ele, desde o curvão da ferradura, ele já estava lento, e Rubens Barrichello vem vindo pro box, como a gente dizia. Ele já fez o curvão lá, foi deixando todo mundo passar e vai encostando o Rubens Barrichello. Ele conseguiu um belíssimo 5º lugar no grid, já estava, porque o Rubinho, ele quer vencer, ele está sempre querendo vencer. É o espírito do piloto, né? Ele fica ali conversando, fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Nessa altura vai passando todo mundo. Nós temos 9 minutos ainda de sequência de prova, e depois vamos ter mais esporte espetacular. Você sabe, Reginaldo, que a taça está passeando, a taça do mundo está passeando pelo mundo, né? Mas passa em cada lugar, amigo. Tem ideia, não? Daqui a pouco você vai ver no esporte espetacular. Diga lá. O para-choque acabou furando o pneu traseiro esquerdo, e aí o Rubinho está aqui no box. É porque vai tocando, cede a carenagem, olha só. E aí quer trocar. O piloto quer voltar, ele não tem mais chance nenhuma. Vai tomar várias voltas, mas não quer voltar, quer participar até o final. É uma grande festa, é um grande barato. O desafio internacional. O kart das estrelas. Aqui em Santa Catarina. Essa parte que reúne toda uma parte de litoral, de portos importantes, que tem Barra, tem Penha aqui onde nós estamos. E vai por toda essa sequência. Diga lá. Tá aqui o Rubinho, vai falar com o capacete mesmo. Você vai voltar pra prova. Vou. Guerreiro é guerreiro, vambora. É que no começo tava um bate-bate danado. Eu acho que o para-choque ficou em cima do pneu e tava pegando, o carro perdendo rendimento. Aí furou, mas vamos voltar, vamos brincar. Galvão. Esse é o espírito, tá certo, Rubinho. Esse é o espírito que tem que prevalecer. Enquanto isso, o Galvão, o Liuzzi faz a melhor volta dele na corrida e aumentou a diferença para quase 5 segundos agora. 4.9. Lucas de Graça é o segundo ainda. Deixa eu dar uma passada aqui, Reginaldo. E antes disso, o Felipe Nasser conseguiu se livrar do Valdeno Brito e passou também o Pietro Fittipaldi e o Luciano Burti. Foi para 9º. E o Burti caiu para 12º. Então nós temos aí. Vamos falar todo o nome dos que estão na primeira tela, porque todo mundo participa, todo mundo faz a festa. Olha o Rubinho voltando, olha o espírito dele. Perdeu umas 3, 4 voltas ali, sei lá, talvez até mais.
Mas vai voltando o Rubinho. Então nós temos o Lewis em primeiro, de Graça em segundo, em terceiro o Júlio Campos. O Buemi é o quarto. Outro estrangeiro ali entre os primeiros. Felipe Massa caiu para a quinta posição. O Pisoni é o sexto. O Daniel Serra é o sétimo colocado. O Nelsinho Piquet é o oitavo. O Felipe Nasser é o nono. Valdeno Brito é o décimo. Pietro Fittipaldi, 11º. Luciano Burti, 12º. Bruno Senna, se recuperando bastante bem, 13º. Beto Monteiro, 14º. Razia é 15º. O João Paulo Oliveira é o 16º. Popó Bueno é o 17º. O Ricardo Zonta é o 18º. O Felipe Giafone é o 19º. A minha página só vai até 19. Aqui no computador. Nós temos mais 6 minutos e 30. E a briga tá aí, ó. Você tá vendo como abaixa a cabeça ali? Aquele número 4, você tá vendo, é o Júlio Campos, porque essa briga toda vale o segundo lugar. O Lucas de Graça perdeu 2 posições. E o Júlio Campos agora está sendo ultrapassado pelo Buemi. O que é isso, gente? Um italiano em primeiro, um francês em segundo. Cadê a galera do Brasil aí ficando para trás? Um italiano em primeiro e um francês em segundo. Ô, de Graça, dá um jeito nisso aí, rapaz. Aí o Júlio Campos e o de Graça outra vez apertando o Júlio Campos, perde o rendimento do carro do Júlio Campos. Você tá vendo o Buemi ali, passou os dois. Esse tá aí, o Buemi é o segundo. Agora o de Graça foi na marra. Não, foi na marra, né? E veio junto com ele veio o Felipe Massa. E foi o Felipe pra cima do de Graça, jogou o de Graça lá fora. Olha o que o Felipe fez com o de Graça, ó. Olha o que o Felipe fez com o de Graça. Estavam 3, né? Se meteu no meio de 3, de outros 2. E perdeu a posição. E tá ali na frente. E o número 3 que tá por ali é o Pisoni. Vamos ver. Olha lá. Veio de Graça, forçou, o Felipe veio, passou o Júlio Campos, botou por dentro, fechou, tentou fechar a porta de Graça e foi pra terra, escapou dos pneus, bateu na placa, rodou, pegou em mais outra. São as emoções do kart das estrelas. É um grande... Olha a fina que ele tirou, amigo, dos pneus ali. E olha, ali podia ter dado uma pancada um pouquinho mais forte. E agora? A direção de prova vai punir o promotor do evento? Não, independentemente disso, no kart isso tudo vale mesmo. Brincadeira aqui, né? Mas a briga ali continua feia. E o Liuzzi 53,9, baixou de 54, vai sobrando o Vitor Antônio Liuzzi. É aquilo que eu te falei, que os karts ficam muito mais velozes com a temperatura mais baixa e a pole position já foi superada. Olha o Lucas desistiu. Aí, Lucas de Graça, que foi o campeão do desafio de kart, do kart das estrelas. Ele foi o último brasileiro a ser campeão em 2010. Depois nós tivemos um espanhol, o Alder Soares, e um francês, o Júlio Bianco. O último brasileiro, portanto, a ser campeão foi exatamente o Lucas de Graça em 2010. Estamos no Esporte Espetacular. Tem muita coisa para acontecer. Ganhou mais uma, o Felipe. Ganhou 8º. Está na 8ª posição, está longe ainda. Tem o Nelsinho Piquet na frente dele, Daniel Serra em 6º. O Lewis é o primeiro, o Buemi é o segundo, o Júlio Campos é o terceiro, o Felipe Massa é o quarto. Aí você está vendo o Júlio Campos e o Felipe Massa atrás dele. O Pisoni é o quinto colocado, Daniel Serra é o sexto, Nelsinho Piquet é o sétimo, Felipe Nasser é o oitavo, Valdeno Brito é o nono e Luciano Burti vem na 10ª posição. Briga mesmo ainda vai ter do Felipe Massa com o Júlio Campos e é o próprio Pisoni ameaçando o Massa. Esses são os que estão mais próximos. Restando 3:20, depois mais uma volta. Passando nos 25 minutos mais uma volta. É o kart das estrelas, o desafio internacional. Foram 8 edições, está empatado 4-4 e vai dando Europa agora, porque vai sobrando o Vitor Antônio Liuzzi, o italiano, em primeiro, e o segundo ainda é francês, o Buemi, que está 7 segundos atrás, mas está 2 segundos na frente dessa briga que você vê aí. Olha como se bota o kart de lado, como se faz a curva, se bota o kart de lado, e eles vêm todos juntos, e vem por ali brigando. E é bacana porque ninguém desiste, amigo. Tá vendo lá o Pietro Fittipaldi, o Beto Monteiro tá colado atrás dele, atrás do Beto Monteiro tá o Bruno Senna. Ó, o Bruno Senna ali no kart azul e branco. Aí você tá vendo o Valdeno, logo atrás do Valdeno, Luciano Burti, depois o 21. E é o Pietro Fittipaldi, aquele amarelo, 88, é do Beto Monteiro. E logo atrás vem um azul e branco que é Bruno Senna. Essa briga aí vai do Valdeno.
que está em 8º, até o Bruno Senna, que é o 13º. O Felipe Nasser abriu deles. Foi lá pra frente. E o Valdeiro nesse momento está segurando e vem chegando ali atrás também o João Paulo Oliveira e Luiz Razia. Olha lá como o cara tem que ter braço bom, amigo, pra sair de um caminhão pra entrar num kart e andar desse jeito aí, empurrando o outro ali atrás, ó. Ele vem que vem ali, ó, empurrando o Pietro Fittipaldi. Restando 1 minuto e 40, vamos nos aproximando do final. Você vai curtindo essa temporada. Ela serve como um encerramento, digamos assim. Ela era em dezembro, né? Você vê como encerramento. Agora ela serve como abertura, como um grande aperitivo, porque temos aí pilotos de todas as principais categorias do mundo, pilotos brasileiros de todas as principais categorias do mundo. Então ela serve como uma abertura oficial, né? Todo mundo curtindo e dando espetáculo para você aproveitar no esporte espetacular. Repito, Felipe Massa pega o avião amanhã à noite, vai para a Inglaterra, vai trabalhar 3 dias na Williams e depois vai fazer uma visita ao amigão dele, o Schumacher. Ele disse assim: eu queria tanto chegar lá e poder vê-lo e poder falar com ele. Quem sabe? Vamos torcer, toda a torcida de todos nós pelo Schumacher. Aí você está vendo o Júlio Campos e o Felipe Massa atrás dele. E estamos por terminar. 40 segundos. 40 segundos para o final. E Victor Antônio Liuzzi, o cara não é campeão do mundo de kart à toa, amigo. E quem sabe não desaprende. Quem sabe não desaprende. Foram tantos anos em outras categorias. Foram 6 anos em Fórmula 1. E está aí sobrando o Victor Antônio Liuzzi. Ainda não recebeu a placa de mais uma volta, porque restavam 17 segundos quando ele passou. Então quando ele passar na próxima vez, ele vai receber a placa de uma volta. Isso é o que determina o regulamento, tá certo, Reginaldo? 25 completados, mais uma volta. Victor Antônio Liuzzi já deu uma levantadinha de pé, mesmo assim virou a melhor volta em 53.914. A melhor volta da prova foi do Buemi com 53.901. E aí, Victor Antônio Liuzzi, aí vem ele. Olha, ele já teve uma época que era bailarino de street dance, esse negócio todo. Agora ele falou: não, tô mais velho, tô mais calmo. Mas é uma figuraça. E lá vem ele, uma volta pra ele. Placa de uma volta pra Victor Antônio Liuzzi. Última volta. E o pega aí, ó. A briga, lá vem o Felipe, lá vem pra cima, lá vem pra fazer a passagem. Faz a ultrapassagem. Ele quer um lugar no pódio. De novo o Victor Antônio Liuzzi. Ele faz lá a montanha russa ali, fez a subida, vem pro mergulho, já vem com todo o cuidado, vem trazendo ali na ponta dos dedos, vai receber o troféu Ayrton Senna. Tenho certeza que será a paixão que todo italiano tem pelo Ayrton Senna. Vai emocionar o Liuzzi. Imagine para ele essa importância. Vai emocionar o Liuzzi, você não tem a dúvida. E o Massa vai para o pódio mesmo, que é o que ele queria. E em quarto e quinto ficam o Júlio Campos e Antônio Pisoni, que na Stock Car formarão a única equipe totalmente paranaense. E aí vem para terminar, apontou na reta, Victor Antônio Liuzzi vence o kart das estrelas em Santa Catarina, em Penha, aqui no complexo Beto Carreiro. E aí a briga, Felipe Massa chegando, passou o Buemi, passou. E olha, não sei não, quero ver ele na frente, o Júlio Campos, Felipe Massa passando em terceiro. O Buemi chegando por ali, os dois estrangeiros vieram aqui deitar e rolar em cima dos brasileiros, hein? Ano que vem tem que ter troco. Ano que vem tem que ter troco. Agora 5-4 para os europeus em 9 edições do kart das estrelas. Vibra muito o Victor Antônio Liuzzi. Em primeiro, Liuzzi. Em segundo, Sebastião Buemi. Em terceiro, Felipe Massa. Os três vão formar ali o pódio. E o Liuzzi, ele falou: não, eu tô precisando mesmo. Fiz as pole positions. Aí mais uma vez a câmera on board do carro do Felipe Nasser, que chegou na 8ª posição. Primeiro Liuzzi, segundo Buemi, terceiro Massa, quarto Júlio Campos, quinto Pisoni, sexto Daniel Serra, sétimo Nelsinho Piquet, oitavo Felipe Nasser, nono Valdeiro Brito, décimo Pietro Fittipaldi. Foram os 10 mais bem colocados. E o Rubinho agradece ali a torcida. O torcedor faz a festa. O torcedor que veio, tomou aquela tempestade toda ontem, a chuva terrível. A gente torce para que a chuva não volte forte, porque toda essa região sofreu muito
nessas 2 últimas noites com a chuva muito forte. E repito, só aqui em Penha, onde fica o complexo do Beto Carreiro e o cartório do Beto Carreiro, foram 400 casas atingidas, mais de 1.000 desabrigados. Quer dizer, então a gente fica pedindo a Deus que a temperatura, que o clima possa se firmar um pouquinho. Aí tem que pesar, tem aquele negócio todo. E tá aí o Vitor Antônio Liuzzi, o mecânico que trabalhou para ele, fazendo a festa. É um parceiraço, é um cara muito querido por todos. Todos os mecânicos são mecânicos assim muito conhecidos do pessoal do kart no Brasil, né? E é interessante que depois da corrida do sábado há um sorteio e troca-se o mecânico. Mas como não houve a corrida do sábado por causa da chuva, então o mesmo mecânico trabalhou com o piloto. Lembrando que a corrida do sábado serviria apenas como classificação. O resultado do que teria sido a corrida de ontem seria a posição de largada. Largaram hoje na posição do treino ontem, que definiu a pole position do Vitor Antônio Liuzzi, e com o Lucas de Grassi largando na segunda posição. O Lucas de Grassi ficou fora, tomou aquele toque do Felipe Massa, olha lá. Vitor Antônio Liuzzi, segundo Boemi, terceiro Massa, quarto Júlio Campos, quinto Pisônia, sexto Daniel Serra. E nós vamos lá, Marco Aurélio Souza tá lá embaixo. Estou aqui com o Felipe Massa, terceiro colocado, né, Felipe? O Galvão, durante a transmissão, reforçou que era um desempate. Estava 4-4, né? Para os estrangeiros e os brasileiros, eles acabaram ficando na frente. Mas o italiano é muito bom, né? Não, o italiano é muito bom, pô. Foi campeão mundial de kart, correu sempre de kart. É um excelente piloto. Mas não só ele, acho que a guerra foi... Tem uma guerra muito grande dentro da pista. A gente veio brigando ali atrás, ele conseguiu abrir mais também por causa disso. Mas foi legal, a corrida foi legal, disputada. Do começo até o final, tirando o primeiro que deu uma brida, porque os outros estavam lá brigando atrás. Ô Marco Aurélio, me faz uma perguntinha pra ele. Se ele não fosse o promotor da prova, será que ele seria punido na hora que ele botou de graça pra fora? Pergunta de Galvão Bueno. Se você não fosse o promotor da prova, será que não teria uma penalização na hora que o de graça acabou indo pra fora da pista? Eu acho que não, eu tava do lado de dentro, a gente veio encostando roda. Acho que foi de corrida. Fala que é brincadeira, fala que é brincadeira. É a minha opinião, não sou diretor de prova. Não, fala que é brincadeira, fala que é brincadeira. O Galvão tá brincando, ele tá reforçando que é uma brincadeira. Até durante a transmissão o Reginaldo falou, no kart isso vale. No kart vale, para passar aqui nessa pista, também a ultrapassagem aqui é bem difícil, né? Tem que encostar, foi o que aconteceu, acabou encostando roda lá, como o Lucas ultrapassou o Júlio Campos, encostando, jogando ele para fora, e eu ultrapassei ele também, então faz parte do kart. Faz parte, que legal. Bom ano pro Felipe Massa. Galvão. Um grande ano pro Felipe Massa na Williams. Olha, a Williams reforçou o time, chegando patrocinadores novos, e a expectativa é muito positiva, Reginaldo, Felipe Massa na Williams na Fórmula 1. Pelo menos 2 grandes técnicos foram contratados. Um veio da McLaren e outro veio da Lotus. Vamos lembrar que a Lotus tinha um carro muito bom, muito rápido este ano. E aí a possibilidade de se reestruturar uma equipe que já foi muito grande e que tem chance, quem sabe, vamos lá, vamos torcer, porque a Fórmula 1 é nova e uma equipe como ela pode despontar. E nós vamos estar acompanhando tudo, Cris, Ivana, vamos voltando para o Esporte Espetacular, que abriu espaço para o kart das estrelas. Falamos também de Fórmula 1 e agora com vocês é a vez do... Pega bonito, hein, gente? Não se arrisca não, Ivan Moré. Vai correndo dos artistas, cara. Galvão, não tem cacife. Vai ficar em último, Galvão. Não tem cacife pra andar com esses caras, não. Precisava tomar umas aulinhas, viu? Precisava tomar umas aulinhas com antes. Massa pra aprender as malandragens do Massa, kart. com o Felipe Massa. Aliás, tem uma pergunta de traíra pra ele, hein, Galvão? Pergunta de traíra. Vou pegar umas aulinhas com ele.